Política é boa. O que eu sempre falo, que eu fui despertada antes, quando você pergunta como que surgiu a política, foi o seguinte, eu falava que eu odiava. Bom, tem muita gente que vai assistir e vai falar que eu sou doida, mas o problema é de vocês, porque essa é a minha história. Eu gosto muito de oração no monte. Muito, assim, eu gosto muito de estar sempre em volta de muita gente, mas eu gosto de ter esse meu momento ali, sozinha, sabe, com Deus. Eu gosto de monte, e aí eu fui naquele monte lá atrás da UEG, com algumas irmãzinhas na época da igreja que eu frequentava. E aí tá, Na época do Pentecoste. Exatamente. E aí eu desci do monte e fui trabalhar, porque o meu consultório, graças a Deus, bombava, né, na psicologia. Hoje eu abri mão da minha psicologia, do meu consultório, para me inteirar exatamente dentro desse chamado. E ali eu desci e fui embora trabalhar. E elas continuaram lá. No final do dia, minha irmã de sangue, né? Ela estava na casa da minha mãe e eu me encontrei com ela. Ela disse o seguinte: Moninha, tinha uma pastora lá e ela disse que você vai viajar. Isso final de junho. E a gente sabe que alta temporada ninguém consegue comprar passagem. Uhum. Aí ela falou assim: Moninha, ela disse que você vai viajar em família. Você acha que vai ser uma viagem em família, mas lá Deus vai te falar algo que você não está entendendo aqui. E eu, opa, eu quero viajar mesmo, então vamos embora. E eu sempre quis, Marcão, conhecer Jericoacoara, mas Ceará. ia demorar muito, assim, né? Pelas condições que a gente estava, enfim. E aí, beleza. Eu não acreditei muito, né? Porque alta temporada, enfim. Na outra semana, o meu marido me liga: olha, a família conseguiu aí uma barganhagem, vai a família inteira e nós vamos para Fortaleza. Eu, opa, então vamos embora. Resumindo, 16 de julho, eu estava em Jericoacoara. O passeio, né, aquele passeio todo, caiu em Jericoacoara no dia do meu aniversário. Aí eu me afastei daquele pessoal e fui, assim, numa cabaninha, lugar incrível, um pedacinho do mundo inteiro, aquele lugar, né? Eu falei: Deus, tá bom, você já veio aqui para me dizer que me ama, né? Então tá ótimo. Mas não era isso. A gente passeou e tal. Aí o último dia, para voltar para o hotel de Fortaleza, para voltar para Formosa, antes disso, eu conheci uma pessoa naquele passeio Pau de Arara, senta 3 no meio e tal. Aí, conversando, né, eu sou muito comunicativa, contando os meus projetos sociais e tudo, e a mulher que estava à minha frente, ela disse o seguinte: eu trabalho com 8 vereadores no Rio de Janeiro. E por que você ainda não se candidatou a vereadora lá em Formosa? E eu, você tá doido, odeio política, essa coisa toda. Aí a minha concunhada daqui, meu marido daqui. E com essas questões espirituais, ele respeita muito. Ele só olhou e ficou quieto. E a minha concunhada falou assim: ela ganha, viu? E aí eu fui embora. Quando chegou o ônibus na porta do hotel, último dia para voltar, meu marido desceu naquela escadinha do ônibus, o meu filho Estevão e eu atrás. Aí gritaram lá do meio do ônibus: tchau, vereadora de Formosa. Gente, eu pisei, que não era eu, passei, perdeu o sentido, perdi, sabe, todo o sentido. Isso foi a mulher que falou? Sim, a mesma mulher que eu me encontrei em Jericoacoara. E eu vim embora para Formosa, e o consultório bombando. E eu fiquei sem dormir. 3 dias eu estava sem dormir, sem comer. Sabe? Quem entende espiritualmente isso, vai bem. Quem já passou por essa experiência espiritual vai entender o que eu estou falando. É a luta entre a carne e o espírito. Deus está falando e você reage como não quer. E quem não entende foi a mosca da política que picou ela lá em Jericoacoara. Foi a mosca da política. Entendam como queira. Igual eu tô falando, eu tenho obrigação pelo que eu falo, não pelo que vocês estão entendendo, né? Mas quem sabe vai entender. E aí, eu falei: Carlos, eu não tô conseguindo. Tá me incomodando isso e tal. E ele falou assim: ai, que mulher de Deus é você? Aí eu falei: então bora no monte. 10h30 da manhã, que eu também não gosto assim. Óbvio, eu acredito no profeta, na profecia, mas eu não gosto das profetadas. E aí eu falei: vamos de manhã, no monte. Tem menos profeta. Profeta, ok, mas profetada não, né? E aí a gente foi no Anel Viário. Eu gosto muito ali de Pastor Jaime, aquele lugar assim, lindo, lá é lindo. E eu me lembro, ainda nem tinha tenda e tal. Aí tinha um banquinho quebrado. Eu queria só dobrar meu joelho e falar com Deus, que eu não queria. Eu não queria. E na época, tava rolando umas tretas aí, que eu também não vou citar os nomes, mas entre um ex-candidato e o atual, e eu falei: Deus, eu não quero isso pra mim. Eu não tô preparada. Eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus: eu não quero a política, Deus. Eu não preciso da política. Meu consultório tá ótimo. Eu sempre desenvolvi projetos sociais. A gente tá bem financeiramente. O que eu quero com política? Eu não tenho preparação para isso. Aí vem para linkar com aquilo que você falou de Maria. Na hora, nesse ouvidinho aqui que a terra vai demorar a comer, eu ouvi: eu escolhi Maria. Quando eu ouvi isso, eu chorei a dor do constrangimento. Sabe assim, eu me senti pequena. Eu falei: que menina mimada sou eu? E chorei, eu berrava naquele lugar. Meu marido correu e ele viu que eu estava no reteté.
E aí ele pegou no meu ombro, eu falei, tô bem. Continuei naquele momento de oração e chorando, chorando. Falei, Senhor, quem Maria foi? Maria, uma menina inexperiente. E ela foi escolhida, capacitada para dar à luz nada mais, nada menos do que o Senhor e Salvador Jesus. Aproximadamente 14 anos. 14 anos. Uma pré-adolescente, adolescente. E aí eu levantei e falei, qual o próximo passo? Ele, você tem certeza? Então vamos arrumar um partido. E aí eu fui por eliminação. Eu fui por pessoas, projetos, identificações. Aí eu sentei assim na mesa do Ramos Somar, com o seu Paulo na época, que era do PSL, e falei, vamos embora. Aí fui com meu marido. E aí, conversando, e o Ramos contando a história dele e tal. E aí, contando a história, e tinha umas fichinhas lá assim, e meu marido, depois que o Ramos falou e tudo, e meu marido, ele paga para ter paz, é uma pessoa do bem, tranquilo, discreto. Mas ele é a maior sinalização que eu devo estar nesse chamado. Ele pegou assim a fichinha e falou assim, me dá a caneta para eu me filiar. Aí eu falei, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho 2 sinalizações que é para caminhar com vocês. Primeiro, Jesus Cristo, meu maior líder, e na terra é o meu marido Carlos. Então, vamos caminhar junto. Enquanto eu entender que vocês estão caminhando certo, eu estou com vocês. Aí você foi candidata pelo PSL. Pelo PSL. Que era o partido do Bolsonaro. Sim, partido do Bolsonaro. E aí, rolou uma treta partidária, a gente não teve apoio jurídico, contábil, não teve dinheiro, foi um rolo. Eu tive 3 vales de gasolina, R$70. Eu não fiz campanha na zona rural. Eu não fiz campanha nos distritos. Eu não tinha dinheiro. Eu gastei menos de R$3.000 na minha campanha. Eu falei, ok, se é de Deus, a minha história vai ficar na rua. E foi. Marcão, Paulão e vocês aí que estão nos vendo, tinha vezes, às vezes assim, eu chegava em casa tão cansada, tão solitária, porque a campanha política ela é muito solitária para quem não tem recurso, para quem não tem mídia. Se você olhar nas minhas redes sociais, a minha campanha, todas as artes fui eu quem fiz. Eu coloquei meu coração, a minha alma, o meu espírito na minha campanha. Isso foi em 2020, né? Você assumiu em 2021, sim, né? 2020. E aí, por isso que eu parei o projeto. No meio da pandemia? No meio da pandemia. E aí, a gente chegava tão cansado, eu sentava no meu escritório, eu falava, ou eu almoço, porque a gente tinha 1 hora para voltar para caminhar. Eu almoço, eu durmo, eu choro, o que eu faço? Aí eu deitava, eu prostrava no chão e falava assim, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu me sinto sozinha, eu não tenho equipe. Claro, tem os amigos, mas eu não tive um cabo eleitoral pago, balançando bandeira para mim, como eu via ao meu redor, e tá tudo bem. Tá tudo certo. Deus não permitiu que eu tivesse nada de estrutura. E a gente tem condições para ter uma equipe. Mas eu escolhi. Falei, se é de Deus, eu não vou tirar o que é nosso para colocar na campanha. E aí eu deitava e falava assim, Senhor, eu não dou conta. Aí vinha aquela força que não era minha. E eu ia. Gente, teve um dia que a sola do meu sapato caiu. Eu postei. Então, minha rede social foi muito verdadeira, assim, minha campanha, minha vida é muito transparente ali na rede social. Até ouvi de um radialista um dia que ele falou assim, podem não concordar com você, do que você fala, do que você faz, mas você é você defende o que você acredita e pronto. Eu acho que essa é a ciência, né, que a gente precisa ter bem clareza, né? Você já recebeu, assim, na política, alguma proposta indecorosa? Várias, o tempo todo, todo dia. A primeira foi, quando eu cheguei, e eu venho de uma caminhada de oposição, mas eu não sou opositora ao que parece frase clichê. O que é bom pro povo, eu voto sim. Mas a gente sabe que a fundo não é bem assim, né? Mas realmente, eu falei, tá, eu gosto de frisar, se fizer uma pesquisa lá nas gravações da Câmara, eu vou sempre falar. Eu venho de uma caminhada de oposição ao prefeito. Eu fazia parte de uma bancada independente, hoje eu não faço parte de bancada nenhuma, justamente para ter autonomia, em especial nesse momento político em que estamos vivendo. E eu sempre falo, mas eu não sou contra a cidade de Formosa. A maioria dos projetos foram favoráveis. E eu preciso respeitar quem está na direção da cidade, eu preciso ter no mínimo respeito, né? Bíblico, inclusive. Né? Respeitar as lideranças constituídas. Né? Tá. E aí, quando eu cheguei, Paulão e Marcão, que eu sentei lá naquele lugar, no plenário, aí a primeira... Você teve quantos votos? 446. Eu tive um voto na zona rural da Dona Antônia do PA São Francisco, que é minha amiga. E hoje eu sou uma representante, referência da zona rural. Eu sou embaixadora da Rota da Fruticultura. Agora na semana, para a glória de Deus, semana que passou, no Inova Summit, eu representei o agronegócio lá, numa palestra no Jovem Exportador. Então, para mim, isso é glória de Deus. Ele sabia por que me queria na política.
Por que me quer na política? E aí, a primeira, eu digo que é uma proposta, assim, bateram no meu ombro e disseram, se você não vier para o lado do prefeito, você não troca uma lâmpada para o seu eleitor. Experiência de quem já passou por esse lugar. Aí eu falei, caramba, agora lascou, né? Como que eu vou trabalhar? Aí eu falei, quer saber? Deus não me chamou para ser uma vereadora qualquer. Ele vai me capacitar. Vendida, né? Vendida. Aí eu falei, tá. Eu fui para casa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Aí, na época, eu pensei, ok, se eu não conseguir que o executivo troque uma lâmpada para mim, para o meu eleitor, que não é para mim, eu vou usar o que eu tenho, que é a psicologia. Porque cada um ali usa o que tem, da maneira que acha que é certo. E eu respeito, muitas vezes não concordo, mas tenho que respeitar, porque foi o eleitor dele que colocou ele lá. E aí eu falei, tá, eu vou despertar o meu povo. Como? Eu vou criar uma ação, um canal de comunicação. E hoje a cereja do bolo é a Ação Me Conta. Quem pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente.